Olá pessoal, aqui é o professor Felipe novamente, tá? Vou fazer esse vídeo para mostrar como é que eu utilizo o Google Formulários dentro do Google Sala de Aula, tá? Então, primeiro o que eu faço? Seleciono uma turma aqui, caso professores. Dentro dessa turma eu vou aqui em atividades, vou em criar atividade com teste, tá? Quando ele fala com teste, é criar atividade com a utilização do Google Formulários. Então, notem que ele está aqui, ó, criando, já criou. Vou colocar aqui, essa é a minha aula 7, tá? Vamos falar sobre Google Formulários. A introdução, eu quero fazer uma enquete para saber o número de alunos que baixaram o app Centro de Mídias de São Paulo, tá bom? Então, eu vou encaminhar, além desse grupo aqui, dessa sala, eu vou encaminhar para todas as salas que eu tenho dentro do Google Sala de Aulas. Sala de aula, né? Vai ser uma atividade sem nota, vai ser somente uma enquete. A data limite, não vou colocar data limite, tá? E dentro do tópico notem que tem vários tópicos, que ele integra o tópico de todas as salas. Então, eu vou colocar aqui dentro do tópico Google Formulários, tá bom? E antes de criar a atividade, eu venho aqui, ó, notem que ele colocou, estou compartilhando com 12 turmas. Vem aqui, ó, Blank Keys, que é o Google Formulários, e eu vou parametrizar o Google Formulários, tá bom? Então, aqui em cima, eu vou colocar o nome do formulário, vai ser app Centro de Mídias de São Paulo, tá? Na descrição aqui eu vou colocar enquete para saber o número de alunos que baixaram o app do Centro de Mídias, tudo bem? Aqui em cima, no canto superior direito, note que o nome do formulário está como Blank Keys. Eu vou dar um clique nele, vou copiar o nome que eu coloquei aqui e vou colar aqui para ficar mais fácil de achar depois do formulário. Vou parametrizar esse formulário, vou colocar aqui, eu quero, vamos ver, entrar no site do Centro de Mídias, vou pegar essa imagem no Microsoft que eu tenho, ele tem uma ferramenta que chama Captura, ferramenta de captura. Vou capturar essa imagem aqui para utilizar no meu formulário. Tá? Vou ajustar aqui. Vou salvar essa imagem como CMSP, na minha área de trabalho. Tá? Agora eu vou utilizar essa imagem aqui, ó. Eu entro nesse personalizar tema, escolher imagem, tá? Vou fazer o upload da imagem. Também aqui, ó, CMD. E jogo aqui. Clico, seguro e jogo. Ele está carregando a imagem. Deixa eu clicar como concluída para ver se ele já vai já. Para dar um momento. Notem que ele já foi a imagem, tá? Ele já parametriza as cores de acordo com a imagem que você colocou, tá vendo? Mais cinzinha. Se eu quiser mudar a cor do fundo também, tá aqui, ó, cor do tema, eu quero esse azulzinho. Cor do plano de fundo. Ele já dá opções de paleta de acordo com a imagem que você colocou. Posso mudar a fonte, são poucas fontes, tá? Vou deixar essa básica mesmo, que eu acho mais bonita. Então, já dei uma enfeitada aqui no formulário, eu fecho. O olhinho aqui serve para visualizar como as pessoas que receberam o formulário vão ver, né? Então, ela vai ver dessa forma. O formulário não está completo aí. Então, a configuração do formulário, eu quero coletar o endereço de e-mail do aluno para poder encaminhar para... Se ele falar, não consegui baixar por tal motivo, eu consigo fazer o contato com ele e orientar ele depois. Tá? Ele tem que estar utilizando o e-mail do aluno. Vou limitar uma resposta por aluno. Tá? Ele não vai poder editar a resposta após o envio. E ele vai poder ver o gráfico do sumário das respostas. Tá? A apresentação, ele vai ver a barra de progresso. No finalzinho da página vai ter uma barra de progresso. Tá? Eu não vou embaralhar as perguntas, senão vai ficar confuso no formulário. E após ele responder, eu vou colocar obrigado por sua
contribuição. Ele está aqui como um formulário de teste, mas a princípio eu não vou deixar como formulário de teste, porque ele não vale ponto. Se as questões valessem pontos, eu habilitaria aqui. Vou salvar a configuração do formulário. E agora eu vou colocar minha primeira pergunta. Tá? Então, eu posso colocar primeira pergunta. Eu não vou pedir para o aluno se identificar, eu já vou ter o e-mail dele. Tá? Então, primeira pergunta, eu vou colocar assim. Você conseguiu baixar e instalar o aplicativo Centro de... Deixa eu colocar em letra maiúscula. Centro de Mídias de São Paulo? Então, notem que essa pergunta é uma pergunta que ela vai ser uma pergunta de múltipla escolha, que vai ter duas opções de resposta, ou é sim ou é não. Notem que o Google ele já próprio já deduz que seja sim ou não, né? Ó, sugestões, não. Tá bom? Então essa vai ser uma resposta obrigatória. Uma resposta obrigatória, né? E eu vou colocar uma segunda pergunta, tá? Olha que funcionalidade legal. De acordo com a resposta que o aluno der, eu vou segmentar ele para uma segunda pergunta. Então, se ele responder sim, vou aqui adicionar sessão, tá? E vou colocar programação das aulas. Então, vou entender que se ele já instalou, ele já está pronto para utilizar o aplicativo, tá? Então, vou colocar assim, ó. Se ele conseguiu baixar o aplicativo do Centro de Mídia, se ele responder sim, ele vai para essa seção. Eu vou compartilhar com ele aqui a programação das aulas. Então, estou aqui no site do Centro de Mídias, vou copiar o link aqui, programação. Tá? Aqui abaixo vai ter toda a programação do dia 27, já está aqui exposto. Então, vou colocar assim, ó, descrição. Se você já instalou o app CMSP, segue abaixo a programação das aulas. Clique no link para acessar. Então, vou compartilhar um link com ele. Então, notem que a segunda sessão é só uma orientação, tá bom? Agora, notem aqui, ó, debaixo da pergunta, a primeira parte aqui é a primeira sessão e a segunda é a segunda sessão, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, nos 3 pontinhos eu vou clicar, ir para a sessão com base na resposta. Vou clicar nesse, tá? Então, se ele responder sim, eu quero que ele continue na sessão 2, programação das aulas. Tudo bem? Se ele responder não, vou criar uma terceira sessão aqui, ó. Sessão 3. A sessão 3, eu vou colocar uma nova pergunta. Eu vou colocar assim, ó. Qual o motivo de não instalar o app Centro de Mídia de São Paulo? Vou colocar sem acesso à internet, sem sinal, né? Lembrando aqui, sem acesso à internet, eu vou colocar não que o Estado vai disponibilizar os dados, né? Mas no início tem bastante gente que não está conseguindo utilizar os dados do Estado, está saindo da franquia de dados. Então, vou colocar sem acesso à internet, sem sinal de internet. Tá? Vou colocar não é de meu interesse, porque sempre tem um aluno que vai falar que não está interessado, tá bom? Quais outras opções? Não tem aparelho celular, que nesse primeiro momento é só através do celular, né? E vou deixar aqui habilitado outras. Ele vai ter que descrever o que aconteceu que ele não baixou o aplicativo, tá bom? Vou colocar aqui o título da sessão, app Centro de Mídias de São Paulo. Tá? Então, ele respondeu a questão 3 aqui.
Então, vou voltar aqui na primeira questão. Vou parametrizar. Ó, se o aluno respondeu não, eu quero que ele vá para a seção app centro de mídias, tá bom? Então, vamos lá. O aluno respondeu sim, ele vem para a programação. E após a programação, ele tem que enviar o formulário. Tá? Ele viu a programação, o final de quem respondeu sim é enviar o formulário, aqui embaixo. Então, se ele respondeu não, o que vai acontecer? Se ele respondeu não, ele vai para a seção 3, que é essa daqui. Ele vai responder uma nova pergunta, que é qual o motivo de não instalar o app. E depois que ele respondeu essa pergunta, vou torná-la obrigatória, né? Aqui no obrigatório que o aluno tem que responder isso daqui. Ele respondeu essa questão, ele já vai enviar o formulário, tá bom? Então, eu quero saber, antes de mandar para os alunos, eu quero ver como é que ficou esse formulário. Eu vou colocar aqui, ó, visualizar. Então, visualizar, ó, enquete para saber o número de alunos que baixaram o app Centro de Mídia de São Paulo. Seu endereço de e-mail, felipe@pro, será registrado quando você enviar o formulário. Tudo bem? Você conseguiu baixar e instalar o aplicativo Centro de Mídia de São Paulo? Sim. Então aqui é a barra de progresso, 1 de 3. Vou para a próxima. Então tá vendo? Eu respondi sim, ele já me manda a programação. Ó. Se você já instalou o app, segue abaixo a programação das aulas. Clique no link para acessar. Aí a pessoa vai clicar e vai abrir o link da programação. Tá bom? Então voltando aqui no formulário. Agora se eu clicar não, ó, o que vai acontecer? Cliquei não, ele vai aqui, ó. App Centro de Mídia de São Paulo. Qual o motivo de não instalar o aplicativo? Daí você vai colocar. Sem internet, sem acesso à internet, sem sinal de internet, não é de meu interesse, tal, e enviar, tá bom? E ele já vai finalizar o formulário. Então, no meu caso, eu baixei, sim, acessei o formulário e vou enviar. Eu consigo visualizar minha resposta. Tá? Olha que legal o Google Forms para você que é professor. Você colocou um formulário, você consegue analisar a resposta, tá? No caso que ele me dá um gráfico de setor, tem uma resposta e fala, ó, 100% dos alunos responderam sim. E se der não, você consegue visualizar depois quem respondeu não. Tá? Como é que eu faço essa visualização? Eu sou o proprietário do formulário, eu venho aqui nesse lapisinho, ó, vou clicar nele, ele vai abrir para edição novamente. Você vai notar que aqui em cima ele vai ter respostas. Ó. Você vai clicar na resposta, você consegue ver o gráfico, tá? Que o aluno viu. Você consegue ver a resposta por pergunta. Então só tem uma pergunta aqui que respondeu sim. Eu consigo ver individual por pessoa, o que cada uma das pessoas respondeu. E eu consigo exportar para o Excel. Ó. Exportar para o Excel, criar uma nova planilha, criar. Ele vai criar uma planilha do Excel. No Excel, na verdade, é o planilhas do Google, tá? E ele vai me dar quando que a pessoa respondeu, data e horário, o e-mail da pessoa, o que ele respondeu na primeira pergunta e o que ele respondeu na segunda pergunta, tá bom? Então ele vai virar uma base de dados de todas as respostas. Então, voltando aqui, bem, o meu formulário vai ser só isso hoje, tá? Eu posso clicar em enviar, além dos grupos do meu sala de aula, eu posso pegar aqui, ó, clicar, mandar por e-mail para alguém, né? Para essa pessoa responder no e-mail. Eu posso gerar um link, ó, URL curto, que vai ser um link menorzinho. Eu posso copiar esse link e compartilhar com meus colegas no WhatsApp, que é o que eu vou fazer daqui a pouco. E eu posso incorporar ele em algum site, conforme eu sou programador, não tenho site, eu vou utilizar essa parte de compartilhar o link, vou copiar, ó, copiado para a área de transferência, vou fechar. O meu formulário aqui encerrou, tá? O que eu vou fazer? Vou voltar aqui no meu Google Sala de Aula. O meu formulário já está parametrizado, ó, se eu clicar aqui ele vai abrir o formulário que eu criei, tá? Ele está nessa visão porque eu sou proprietário, mas o aluno vai enxergar desta forma. Ó, você já respondeu, porque eu restringi para um aluno somente responder, um aluno para uma resposta para cada e-mail, tá? Vou fechar aqui e vou criar a atividade. Ó. A partir do momento que eu criei, todos os alunos receberão uma notificação do Google Sala de Aula falando que existe uma atividade para ser entregue, tá bom? Nesse caso eu não coloquei data, ele não vai aparecer na agenda do aluno
e também não coloquei nota. Tudo certo? Então, conforme ele está integrando o Google Sala de Aula com o Google Formulários, ele demora um pouquinho, já integrou, ó, já concluiu, ele vai estar aqui, ó, no meu tópico Google Formulários, atividade 7, tá bom? Vou clicar. Aí ele vai me falar quantos entregues e quantos atribuídos, né? No caso, atribuído é que a pessoa de fora, que não é aluno que respondeu, no meu caso eu não estou em nenhuma das minhas turmas. Agora, se algum aluno aqui responder, vai aparecer aqui, ó, entregues. Tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigado, até o próximo vídeo.